Saúde agora, oferecimento da Unimed Piracicaba. Recebendo aqui o doutor José Durval. Como o senhor está? Tudo bem? Prazer receber novamente, viu? Novamente. Obrigado. Prazer, boa noite, doutor. Mais uma aula para nós aqui, né? Mais informações. Você que está assistindo o programa, você pode participar conosco através do telefone 2534-1234 ou através do WhatsApp também, 99141-1048. É a prestação de serviço da Unimed Piracicaba, aqui no meio de comunicação, no Piracicaba Agora. Doutor, vamos falar sobre as doenças ocupacionais. Como é que a gente faz uma relação para a gente entender o que é uma doença ocupacional? Olha, eu vou começar contando uma historinha para você. No século XVII, no final do século XVI, início do século XVII, tinha um médico que chamava Bernardino Ramazzini. E sempre que ele consultava as pessoas, ele fazia uma pergunta. Essa pergunta é a chave de tudo isso. Ele perguntava ao término da consulta dele, o que você faz? Porque ele percebeu que muitas das doenças que as pessoas desenvolvem e adquirem ao longo da vida, algumas delas têm relação com o trabalho. Com o trabalho. E fazendo essa pergunta simples, ele desenvolveu uma metodologia de pesquisa e de entendimento dessas doenças. E esse grupo de doenças que estão relacionadas ao trabalho é o que nós chamamos de doenças ocupacionais. Ocupacionais. A nossa legislação, ela divide mais ou menos em dois grupos as doenças ocupacionais. Um grupo a gente chama de doenças específicas do trabalho, que são doenças profissionais. Só para você ter uma ideia. Por exemplo, sílica é o elemento mais abundante da natureza, Neto. Por exemplo, você vai na praia, a areia toda do mar é composta basicamente de sílica. E ninguém, porque vai na praia, simplesmente porque vai até a praia, adquire uma doença pulmonar que chama silicose. Olha só. Porque essa sílica, ela está lá no chão, está no meio da areia, está bonitinha. Diluída, né? Entre outros. Agora, quando essa sílica é trabalhada e manipulada em processos industriais, por exemplo, e ela é refinada, e ela se torna um pó fino que vai para o ar, para a atmosfera, e se torna respirável, ela produz uma doença que é fatal, que é a silicose, que destrói os pulmões das pessoas. Então, por exemplo, silicose é uma doença profissional. Ninguém fica com silicose porque foi na praia. Foi à praia, correto. Mas se você, por exemplo, usar um processo industrial qualquer que lance esse pó, essa poeira fininha, respirável, que entra dentro do pulmão, então é uma doença do trabalho. Ninguém pega a silicose em casa. Perfeito. Tá certo? Entendeu? São doenças específicas do trabalho. Mas tem um outro grupo de doenças, que são as doenças comuns, em que o trabalho entra como um fator coparticipante. Correto. Ele pode desencadear, ajudar no desencadeamento dessa doença, ele pode modificar a evolução dessa doença, ou ele pode agravar essa doença. Então, a legislação brasileira divide isso, as doenças específicas, exclusivas do trabalho, e as doenças ocupacionais. Esse grupo todo, essa somatória de todas essas doenças, são um grupo enorme, uma multidão. A Previdência Social tem uma lista, chama Lista B da Previdência, que tem doenças que envolvem todos os aparelhos e sistemas do organismo, e que estão classificadas com doenças que podem ter relação com o trabalho ou ser modificadas pelo trabalho. Agora, o estudo foi, eu creio né, que se a gente pegar 30 anos atrás, né, doutor, a gente não tinha os... Eu já era médico nessa época. Já era médico. Então o senhor pode falar até... Eu sou formado há mais de 35. Então o senhor pode falar até como experiência. A questão das doenças ocupacionais, elas aconteciam com mais frequência, porque talvez hoje interfere isso, quer dizer, a gente tem um equipamento que vai... não neutralizar, mas vai poder reduzir qualquer tipo de doença que possa vir a surgir? Sim. Acontece hoje em dia? Acontece. É possível, sim. Felizmente, o Brasil está nessa trajetória de buscar minimizar, diminuir as doenças ocupacionais. Mas elas ainda têm uma grande incidência. E elas precisam de controle. Primeiro, precisa conhecer a doença. Depois, tentar antecipar e prevenir essa doença, como você falou. Usar equipamentos de proteção, que pode ser equipamentos de proteção coletiva,
equipamentos de proteção individual. Mudança de processo de trabalho. Tem uma série de ferramentas que a gente usa para evitar e para, eventualmente, agravar essas doenças, né? Quando elas já estão instaladas. Né? O senhor falou sobre uma questão do trabalho, né, relacionada à praia, nessa história. Eu tenho uma história também, que é a história do Candim, né, do Portinari, que ele também morreu por conta das tintas. Né? Era algo que ele amava tanto, que é a pintura, mas chegou um determinado momento onde o médico falou, olha, ou você para de pintar, ou a pintura vai levar você à morte, né? Sim. E é algo que ele não conseguiu parar. A ocupação dele. Né? A ocupação não conseguiu parar, algo que era... Tinha elementos ali nas tintas que acabaram envenenando. Exato, envenenou, exatamente. Ele morreu por conta do algo que ele amava, da atividade dele. Pois não. Tem pergunta, Maria? Pois não, diga. Doutor, queria que o senhor comentasse com a gente quais são, então, as doenças mais comuns, né, nessa área. Tem doenças que são mais comuns em determinados segmentos, mas as mais prevalentes hoje na população, e aqui eu falo como médico do trabalho, porque eu também, além de médico da Unimed, eu também atuo no serviço público, no Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. Perfeito. E lá eu tenho contato com um número muito grande de doenças. Mas as mais prevalentes, aqui na nossa região, em Piracicaba região, hoje são, em primeiro lugar, as doenças ortopédicas relacionadas ao trabalho, que estão principalmente relacionadas aos processos de manufatura. Né? As pessoas trabalham nas fábricas, mesmo na área de serviços, então, existe um grande número de doenças ortopédicas que são modificadas pelo trabalho. Claro que esse processo de estabelecer essa relação entre essa doença e o trabalho não é tão simples assim. Não é porque você ficou doente no trabalho que a sua doença tenha necessariamente relação com o trabalho. Isso aí a gente precisa fazer um estudo muito minucioso disso e o médico do trabalho é um especialista que faz esse nexo, estabelece essa relação. Aí então as doenças ortopédicas, agora nós estamos numa tendência, isso não é exclusivo do Brasil, é um fenômeno mundial, das doenças psíquicas relacionadas ao trabalho, que já desde os anos 80, lembra aquela época que vocês não lembram, mas nos anos 80 nós tivemos um processo de reengenharia, a competitividade entre os países, tal, fez com que as empresas se tornassem muito mais enxutas, com restrição de número de trabalhadores para fazerem determinadas coisas, tal. A pressão do trabalho, tudo isso acabou influenciando tanto as doenças ortopédicas como os problemas psíquicos relacionados ao trabalho. Então é uma coisa que vem crescendo, né? Esses transtornos mentais que são ou desencadeados, ou modificados, não são específicos do trabalho, mas acabam se complicando muitas vezes em função do trabalho. Tem pergunta? Diga, Maria. Justamente, doutor, sobre esse tema, né? O Cláudio quer saber se a depressão pode ser considerada uma doença de trabalho. Então, aí entra naquela questão. A depressão é uma doença comum que tem fundo genético, tem fatores ambientais, tem fatores sociais, são múltiplos fatores. Eventualmente, em determinadas circunstâncias muito específicas, o trabalho pode entrar como um desencadeador, agravador ou modificador do curso dessa doença. Então, não é uma doença exclusiva do trabalho, como é o caso da silicose, que eu expliquei para você. Né? Você pode desenvolver depressão em outras situações. Uma dona de casa pode ficar com depressão. Claro. Qualquer um pode ter em determinado momento, se você tiver uma bagagem genética e você tiver num meio social ou no meio familiar propício para o desenvolvimento. Tem um gatilho, né? Tem um gatilho. Então, o trabalho em determinadas circunstâncias pode entrar nessa complexidade aí. Agora, o que agrava, né, doutor, em cima que o senhor está falando, essa questão até das doenças psíquicas, é a questão também das jornadas, né? Quer dizer, com essa mudança dos anos 80 que o senhor destacou, mas hoje em dia está cada vez mais... Sobrecarga psíquica. Sobrecarga, né? Sobrecarga. Quer dizer, você tem cota, você tem dois trabalhos. A gente usa até um termo burnout. Que é burnout, já ouviram falar? Burnout é pavio queimado. Pavio queimado. Pavio queimado, doença do pavio queimado, né? Você trabalha bastante, né? Trabalha bastante. Trabalho bastante. Você trabalha bastante também, Maria? Também. Eu também. Médico trabalha muito. Trabalha muito, né? A gente queima a vela dos dois lados. Dos dois lados.
Então, é claro, isso tudo favorece, né? E aí a pergunta que fica, você pode participar conosco, viu? Coloca o WhatsApp para nós, o WhatsApp na tela é o 991411048, é o WhatsApp do programa Piracicaba Agora, ou pelo telefone 25341234. Pode mandar a sua pergunta, estamos falando sobre doenças relacionadas aí, né, à sua ocupação. Daí, de repente, você queira saber um pouquinho mais sobre isso, você pode participar conosco. A gente sabe que a Previdência também tem ali determinadas profissões, né? Você tem ali o... como é perito. Que é isso. Perito previdenciário. E aí tem um determinado nome para a sua profissão, por exemplo, o frentista, né? Sim. Que vai trabalhar com produtos, ele consegue se aposentar com tempo ainda reduzido, não com tempo completo, tem alguns acréscimos. É compensador? Talvez é algo para se analisar, né? Até que ponto o governo realmente encara isso como algo que vai ficar prejudicial. Mas como é que a gente evita? Quer dizer, se é minha profissão, ela requer, como é que eu posso evitar? Você falou no frentista, todas as vezes que eu vou no posto de gasolina, né, o pessoal vai encher meu tanque de gasolina, aí tem aquela... Disparo automático. Aquele gatilho sim, que dá o disparo automático. Aí, aquilo foi feito para quê? Você colocar lá... E sair de perto. Exatamente. Perfeito. Sair, a hora que encheu o tanque, automaticamente aquele gatilho destrava. Perfeito. Porque chegou ao nível certo. Aí vai alguém lá e fala, não, eu quero até a boca. O que você está fazendo com isso? Você também, como cidadão, está contribuindo para que aquele profissional adoeça. Por quê? Perfeito. Chegou na boca, vai exalar aqueles vapores, aqueles gases todos, vai ajudar a intoxicar o trabalhador. Então, e eles mesmos são instruídos para não fazer isso. Mas às vezes até são constrangidos ainda. Sim, por sim, nós é verdade. mesmos, por desconhecimento da nossa parte e tal. Então, além de se protegerem com uniforme, com luva, etc., ele já tem um mecanismo ali para ser evitado. Então, nesse exemplo, você vê que existem formas da gente controlar a exposição aos riscos ocupacionais e tal. Então, mas existem profissões que realmente têm um adicional de periculosidade, por exemplo, quem trabalha com carga explosiva. Policial militar. Policial militar, tem adicional de periculosidade. Insalubridade em determinadas circunstâncias também tem. Pessoas que estão expostas a agentes nocivos. Os próprios médicos, etc., em determinadas atividades estão expostos a agentes biológicos. Né? Então, Agora, tem participação, Maria? Tem intervalo? Então vamos para o intervalo, é rapidinho o intervalo. Na sequência a gente continua aqui com o José Durval conosco aqui, falando sobre as doenças ocupacionais. Você pode participar conosco também. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva. Pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba Agora, estamos ao vivo aqui no quadro da Unimed, hoje falando aqui sobre doenças ocupacionais, doenças aí que vão agravadas, como o doutor falou, ou que podem ser desenvolvidas a partir da sua ocupação profissional. Já conversando sobre isso, algo interessante também, o senhor sacou e agora eu abri uma reflexão comigo mesmo. Eu tenho muito prazer naquilo que eu faço. Sim. E eu vejo que o prazer também está relacionado ao bem-estar do meu ser. Eu já trabalhei, por questão da vida, a gente sabe que é assim, né, doutor? Às vezes você trabalha em alguma coisa, desenvolve uma profissão que é aquele momento. Você é obrigado a fazer aquilo, ou você pega aquilo para trabalhar, ou você não tem com que sustentar. Claro. Eu digo que hoje, graças a Deus, eu faço o que eu gosto. Eu trabalho praticamente 24 horas, né? Que eu tenho plantão durante a noite, acontece uma ocorrência, eu saio para gravar, então eu tenho esse compromisso com o programa Piracicaba Agora. E aos sábados eu dou aula. Mas é muito prazeroso, porque hoje, sexta-feira, é o final da semana, a corrida, sim, eu fico cansado. Mas amanhã, logo cedo, eu estou em Campinas. Mas eu estou numa energia muito boa, me recupero, me refaço, né?
tem a ver também com a questão do prazer que você está sentindo, sem correto? Sem sombra doutor? de dúvida, principalmente na questão da saúde mental, né? Aham. Quando você faz aquilo que você gosta, com certeza você tem motivação e você é mobilizado a fazer aquilo de uma forma diferente. Agora, quando você trabalha contrariado, quando você trabalha numa situação adversa, tal, aí realmente a carga negativa. Que acaba influenciando até para doenças de fundo psíquico, né? E inclusive físico, né? Porque a gente é um organismo como um todo. Se a tua cabeça não está bem, seu corpo não vai bem também. Não vai bem, né? Não é? Então é importante realmente a gente buscar uma identidade com aquilo que a gente faz. Procurar fazer aquilo que a gente gosta. Nem sempre é possível, como você disse. Ainda mais um panorama desse atual, de desemprego e tal. Tem momentos que você é obrigado a fazer qualquer coisa, né? Para sobreviver. Para sobreviver. De forma honesta, né? Sim. Numa Agora, eu acho né? muito interessante, né? Já destacando aqui que o senhor falasse para nós, doutor, a Unimed ela disponibiliza uma equipe que vai justamente dar uma assessoria para os empresários, correto? Se eu falasse um pouquinho sobre isso, que eu achei importante, que às vezes a gente não tem orientação do trabalhador. E até mesmo, né, doutor, de repente eu vejo alguns aspectos, há um tempo atrás eu pude acompanhar a Unimed, ela tem a saúde ocupacional, né, do trabalhador, que ele possa se sentir melhor no ambiente de trabalho também, que é muito importante. Então, uma equipe multidisciplinar, queria que o senhor explicasse para nós, por gentileza. Você sabe que, todo mundo sabe que a Unimed é uma operadora de plano de saúde de sucesso. A Unimed Piracicaba tem um resultado fantástico, tanto no contexto regional como no contexto brasileiro. É uma empresa sólida, é uma empresa vitoriosa. E ela, como operadora de plano de saúde, também tem no seu quadro uma equipe, né, e um serviço que a gente chama de SOU, que é o Serviço Ocupacional Unimed. Esse serviço... nesse serviço nós temos um grande número de profissionais da área de segurança e saúde do trabalhador. Né? Nós temos lá um grupo de médicos especialistas, experientes, alguns egressos de grandes empresas na cidade, grandes empresas nacionais, internacionais. Perfeito. E, enfim, uma equipe muito bem qualificada. Nós temos engenheiro, técnico de segurança, uma equipe administrativa boa, que dá um suporte muito bom. Porque existe uma legislação, né? Que tem que ser seguida. Que tem que ser seguida, que tem que ser observada. O capítulo 5 da CLT, por exemplo, ele é muito abrangente. Nele a gente tem as NRs, são as normas regulamentadoras, que disciplinam a relação entre a empresa contratante e o trabalhador contratante. Ambas as partes têm obrigações e têm deveres. Perfeito. E as empresas têm muitos deveres. Muitos mesmo. E agora, com a entrada em vigor do E-Social, que é um programa que foi elaborado pelo governo federal, que procura colher um enorme número de informações sobre a vida dos trabalhadores, eles vão controlar muito bem o que as empresas estão fazendo e o que as empresas estão deixando de fazer. Aquelas que estão deixando de fazer vão ser penalizadas. Olha só. Com multas pesadas. Pesadas. Então, todos os empregadores são obrigados a cumprir a lei, a CLT. E dentro da CLT tem um capítulo específico sobre essas relações. Então, e não é fácil você dominar. O empregador já tem um monte de atribuições. Não tem. Não consegue, você sabe como é que é. A gente não consegue dar conta de tudo. E aí a gente precisa de quê? De assessoria. Perfeito. E a Unimed, como operadora de plano de saúde, com experiência própria, como eu falei, eu já sou médico há mais de 35 anos, e tem vários médicos lá com um cabedal desse tamanho. Tem médicos jovens também que são muito habilitados, muito capacitados. Mas nós temos experiência nisso, disso a gente entende. Inclusive porque nós também somos empregadores. Perfeito. E nós lidamos com essa questão no âmbito interno. No âmbito interno também, claro. E com base nessa experiência interna, na qualificação dos nossos profissionais, nós podemos dar essa assessoria com um peso muito grande. E o nosso programa, lá, o nosso SOU, que é o nosso serviço de ocupacional, né, da Unimed, ele tem diferencial. Ele não faz só as coisas mandatárias da lei. Nós damos assessoria adicional. A gente pode ensinar
o empregador a montar programas de gestão da saúde. Ixi, a vida, olha só. Gestão da saúde dos trabalhadores. Pode ajudá-los no controle do ausentismo, do absenteísmo. Tá certo? A taxa de sinistralidade da incidência de doenças que estão ocorrendo. Na questão jurídica que envolve, nas questões periciais que envolve tudo isso. Entendeu? Quer dizer, vai então, a gente tem uma assessoria muito abrangente. Burocrática, quer dizer, do governo, da lei, o entendimento disso e colocar aplicação da lei. Aplicação da lei corretamente para a empresa se resguardar de qualquer tipo eventual multa, até mesmo o trabalho diretamente com o empregado. Por exemplo, o empregado para desenvolver melhor... Entender melhor os problemas de saúde dos empregadores. A gente dá essa assessoria para as empresas. Né? E com muito peso, porque nós, como eu falei, nós temos a experiência própria, interna, e mais do que isso, nós somos operadora de alto nível de qualidade, nível 3 da ONA, todo mundo já sabe disso. Muito bom. Você fala em plano de saúde, você lembra da Unimed. Unimed, veio na hora o verdinho da Unimed. Muito bom. Eu vou pedir, coloque para nós o telefone da Unimed, você que é empresário, de repente, né, você quer saber um pouco mais sobre a saúde ocupacional. Olha, eu queria entender um pouco mais, eu sou proprietário aqui da empresa, eu tenho um número de funcionários e essa questão de regulamentação é realmente complicado. Eu preciso de alguém para assessoria. Gente, a Unimed Piracicaba está à disposição para trabalhar junto com você esse planejamento aí com seus funcionários. Pode abrir a tela inteira, por gentileza? Tá aí o telefone, é o 0800 774 7775, ok? 0800 774 7775 para você tirar, o programa chama-se SOU. É só você ligar e pedir. Então, eu quero saber mais sobre o programa SOU e, com isso, vai um profissional da Unimed até a sua empresa para vocês conversarem melhor. O importante é, assim, a empresa é pequena, uma empresa de médio porte, todas elas vão estar dentro desse programa, que é um programa do governo federal. Quem não estiver corretamente regularizado vai sofrer danos. Então, é bom que você esteja preparado, procure a Unimed. Muito bom isso, bom saber, viu, doutor? Bom saber que a Unimed está preparado para isso, então. Correto? Muito bom, Neto. Muito obrigado a participação aqui, essas informações de suma importância para a nossa cidade. Passou rápido. É sempre rápido, né? Doutor, muito obrigado. Foi um prazer. Sua simpatia e a sua explicação muito importante para todos nós, viu? Muito obrigado pela presença, viu?